Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal, então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. E antes de começar o caso de hoje, eu queria agradecer a Maria de Fátima, que é a tia do Eli Denilson, porque ela me procurou há alguns dias atrás e pediu para que eu abordasse o caso dele aqui no canal. Então o roteiro do caso de hoje foi praticamente todo baseado nas informações que ela e os familiares do Eli Denilson passou para mim, então eu queria fazer esse agradecimento especial por ela ter me procurado e ter confiado para que eu contasse a história do sobrinho dela. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Eli Denilson Rodrigues da Silva, mais conhecido como Eli, tinha 19 anos na época dos fatos e vivia em Deodápolis, no Mato Grosso do Sul, com a sua avó paterna, Bernadette. Mesmo morando com a avó, o Eli mantinha muito contato com os pais e também com os outros 3 irmãos mais novos, e ele morava com a avó porque aos seus 15 anos os seus pais se separaram e ele foi viver com a avó por opção mesmo, porque ele gostava. Mas como eu disse, ele mantinha contato com os pais e com os irmãos, e a relação dele com a família e também da família com ele era muito boa, todos diziam que ele era um menino adorável, um menino de ouro, então o relacionamento era super saudável. O Eli trabalhava fazendo alguns bicos ali de serviços diversos em fazendas da região, como cuidando de gado e também de plantações de melancia, mas a profissão mesmo dele era peão de rodeio. Ele começou a montar desde pequeno por influência do seu pai, que também era peão, e ao ver o pai, ele criou muito amor por essa profissão e decidiu que queria seguir também nesse rumo. Aos seus 6 anos, então, ele já participava de campeonatos de montaria e chegou a ganhar uma bicicleta como prêmio em um desses campeonatos. Ele era um jovem muito educado, gentil e sorridente, tinha muitos amigos, todos o adoravam, tanto amigos quanto familiares, e ele sempre viajava para a casa desses amigos que tinham sítio para eles treinarem montaria ali nos touros, porque esses amigos dele também participavam desse tipo de evento. Em 24 de setembro de 2019, então, a Maria de Fátima, tia do Eli, chegou na casa da mãe dela, Bernadette, por volta de 8h30 da manhã, que era a avó do Eli com quem ele morava. Ao chegar lá, ela percebeu que a Bernadette estava um pouco aflita, ela perguntou o que tinha acontecido, então a Bernadette disse que o Eli tinha ido para uma cidade vizinha chamada Itaquiraí, que fica a cerca de 160 quilômetros de lá, para participar de um rodeio. Ele tinha ido para lá e ficaria hospedado na casa de um amigo, mas ela estava um pouco aflita porque ela estava com um sentimento ruim, ali um pressentimento ruim de que algo poderia acontecer com o neto durante essa viagem. Então ela pediu para Maria de Fátima tentar ligar para o Eli para ver se estava tudo bem. Mas quando a Maria de Fátima tentou ligar para o sobrinho, já não conseguiu mais ter contato porque ele já tinha embarcado no ônibus e o celular já estava sem sinal. Ela mandou então uma mensagem para ele pedindo para que ele avisasse quando chegasse lá para tranquilizar a avó, mas acabou que o retorno do Eli demorou bastante. Ele retornou somente por volta de 4 horas da tarde, quando ele mandou uma mensagem dizendo que estava tudo bem, que a avó podia ficar despreocupada. Então todos ficaram tranquilos e seguiram com os seus afazeres. Em 26 de setembro de 2019, 2 dias depois da partida do Eli, já era uma quinta-feira, ele e seu amigo Everton, que era com quem ele estava passando esses dias na casa, foram para um sítio participar de um treino em touros. Eles estavam ali participando desse treino para poder se preparar para o rodeio que aconteceria naquele mesmo fim de semana. Eles passaram então o dia inteiro nesse sítio treinando e por volta das 19 horas eles retornaram para a casa do Everton. Lá, o Eli mandou alguns vídeos e mensagens sobre o treino que ele tinha feito no grupo da família, e então todos conversaram sobre os treinos, sobre o quanto ele era corajoso de fazer tudo aquilo, e então no fim ele deu boa noite e se despediu dos familiares. Segundo o Everton, o amigo do Eli, depois de se despedir da família, ele então colocou o celular para carregar e os 2 amigos foram para o Porto Santo Antônio, que faz parte ali da cidade de Itaquiraí, para pescar.
Ainda segundo o Everton, eles estavam pescando ali às margens do rio Paraná quando começou a acontecer uma ação policial que dispersou as pessoas que ali estavam. Nessa ocorrência, vários homens estavam tirando uma carga de cigarros de um caminhão para pôr em uma lancha, ao que parece era algum tipo de contrabando, algo ilegal. E então a polícia chegou em um carro descaracterizado e em um momento em que esses homens estavam distraídos, eles começaram a atirar. Não se sabe se eles atiraram contra os homens ou apenas em volta para poder assustá-los. O Everton disse que ele e o Eli, que estavam pescando próximo dali, se assustaram com os barulhos dos tiros e cada um correu para um lado, então eles acabaram se separando. Depois disso, ele não viu mais então o Eli e passou o resto da noite inteira escondido na mata com medo. Ele só teve coragem de sair de lá já quando o dia amanheceu. Então aí ele começou a rondar ali a redondeza atrás do amigo Eli. Porém, ele buscou durante todo o dia em toda ali a região de mata onde ele conseguiu e também procurou na cidade, mas ninguém sabia dizer aonde o Eli estava. Como ele não teve nenhum sucesso em procurar o amigo sozinho, no dia seguinte, então dia 28, ele foi até a delegacia e fez o registro de desaparecimento. O Everton era amigo do Eli há cerca de 2 anos, eles se conheceram nesses eventos de rodeio porque o Everton também participava, mas não era uma amizade tão profunda a ponto do Everton conhecer a família do Eli, então ele não tinha nenhum contato da família para ele poder ligar e avisar sobre o desaparecimento. Então ele só conseguiu avisar a família do Eli no outro dia, no dia seguinte em que ele fez o registro de desaparecimento, porque ele se encontrou com um amigo em comum que ele e o Eli tinha, e esse amigo tinha o número de contato do pai do Eli. Então foi possível ligar para a família dele e avisar tudo o que tinha acontecido. Imediatamente então, o pai do Eli, a sua tia Maria de Fátima e outros familiares foram para a cidade de Itaquiraí para acompanhar as buscas. Ao chegar em Itaquiraí, a família do Eli foi direto para a delegacia para entender o que estava acontecendo e também falar com o delegado e agilizar as coisas, porém eles tiveram uma certa dificuldade, porque a cidade lá é muito pequena, pelo que eu vi tem cerca de 20 mil habitantes, a cidade do Eli, Deodápolis, também tem a quantidade de habitantes muito pequena, por cerca de 12 mil, e então lá em Itaquiraí, eles chegaram na delegacia e não tinha ninguém, porque a pessoa que estava de plantão no dia já tinha ido atender a uma outra ocorrência. E então, como eles não tinham muito o que fazer ali na delegacia, eles foram para o rio onde tinha acontecido o desaparecimento para verem por si só o local ali e ver se encontravam alguma coisa. Ao chegar lá, segundo a Maria de Fátima, eles já ficaram ainda mais desesperados porque eles viram que a região de mata e o rio ali era realmente muito grande e já faziam vários dias que o Eli estava desaparecido, então eles já estavam temendo pelo pior. Ainda tentando agilizar as coisas, eles tentaram também ligar para os bombeiros irem lá ajudar nas buscas, porque até então nada tinha sido feito, mas os bombeiros disseram que era para eles entrarem em contato primeiro com a polícia e que a polícia acionaria os bombeiros. Eles então retornaram mais uma vez na delegacia e dessa segunda vez eles conseguiram contato com o delegado. O delegado disse que iria averiguar, iria mandar os bombeiros para a área, inclusive mandou os bombeiros para lá, e a família voltou mais uma vez para o rio. Porém, ao chegar lá, os bombeiros disseram que fariam as buscas, mas que não tinha por que a família estar ali e pediu para eles retornarem para casa e voltar para lá no dia seguinte, que qualquer notícia, qualquer novidade, eles iriam avisá-los. Como algumas pessoas ali da família que tinham ido junto precisavam trabalhar no dia seguinte, que seria uma segunda-feira, eles voltaram então para a cidade deles, deixaram essas 2 pessoas que precisariam trabalhar e retornaram de volta a Itaquiraí ainda naquela mesma madrugada. Até esse momento, aquele amigo do Eli, o Everton, que estava com ele no momento do desaparecimento, estava cooperando com as investigações, estava falando tudo o que ele sabia a respeito, mas o pai do Eli começou a desconfiar que o Everton poderia estar escondendo alguma informação e que talvez eles não estivessem ali no rio para pescar e que eles poderiam ter algum envolvimento com aquelas pessoas que estavam fazendo aquele descarregamento de caminhão para pôr em uma lancha.
Ele então começou a pressionar o Everton sobre isso e, muito nervoso, chegou até a quase agredir o rapaz, mas então o Everton conseguiu fugir, os familiares conseguiram afastar a briga e depois disso o Everton sumiu, ele não quis mais cooperar com as buscas e ficou por isso mesmo. Nos dias seguintes as buscas se seguiram, o Eli desapareceu numa quinta-feira e na quarta-feira seguinte eles ainda não tinham nenhuma resposta sobre o que tinha acontecido com ele e então naquele dia, naquela quarta-feira, aconteceu uma forte chuva ali na região que forçou os bombeiros a interromperem as buscas. Então, durante aquela noite, as buscas foram encerradas. Porém, quando foi lá de madrugada, já quase amanhecendo o dia, isso já fazia uma semana que o Eli tinha desaparecido, os familiares dele receberam uma ligação de um morador que vivia ali próximo ao rio, dizendo que depois da forte chuva que teve, alguns pescadores que estavam ali na margem do rio encontraram um corpo de um homem que poderia ser o Eli. Esse corpo foi encontrado a cerca de 40 quilômetros de distância do ponto onde o Eli teria desaparecido. A família dele, é claro, foi imediatamente para o local e fizeram o reconhecimento e, para o desespero maior deles, realmente era o Eli. No corpo, segundo a tia dele, ele tinha 3 perfurações que pareciam ser tiros. Ela perguntou então para o rapaz da perícia que estava ali se aqueles buracos no corpo dele realmente eram tiros, mas o rapaz respondeu que não poderia afirmar e que somente o médico legista poderia falar sobre isso. Assim que eles encontraram o corpo, eles foram chamados pelo delegado, que perguntou a eles o que eles achavam que tinha acontecido com o Eli. Os familiares então falaram que achavam que ele poderia ter sido atingido durante aquele confronto da polícia naquela noite, e então o delegado disse que iria investigar e, se fosse isso mesmo, ele iria tomar as providências. Porém, alguns dias depois, esse delegado deu uma nota à imprensa dizendo que o Eli morreu realmente por afogamento e que o médico legista não encontrou nenhuma perfuração no corpo dele que correspondesse a tiros. E além disso, também os pulmões do Eli estavam cheios de água, o que é uma característica de afogamento. O médico justificou aqueles buracos que a família do Eli viu, dizendo que o corpo ficou muito tempo dentro da água e que aqueles buracos poderiam ser de mordidas de peixes ou pedaços de galhos, já que o corpo estava lá há muito tempo e acabou ficando muito inchado e frágil. Depois então dessa nota, o caso acabou sendo encerrado como causa da morte realmente afogamento e não foi feita nenhuma outra investigação mais aprofundada sobre o caso. Apesar dessa conclusão, a família do Eli acredita que algo mais pode ter acontecido. A teoria em que eles mais acreditam é a de que o Everton pode ter convidado o Eli para que os dois ajudassem aqueles homens a descarregar o caminhão de cigarros para pôr na lancha. O Everton pode ter dito ao Eli que seria algo rápido e que cada um também ganharia uma quantia em dinheiro para isso. E segundo os populares ali da região, realmente é normal isso acontecer, os traficantes ali chamarem outros jovens para ajudar nesse descarregamento. Então, ou ele teria acreditado que seria algo rápido, algo fácil, que não traria nenhum risco e ele ainda ganharia um dinheiro para isso, mas acabou que deu tudo errado, a polícia chegou lá nessa operação e o Everton, que já conhecia melhor a mata, conseguiu se esconder, mas o Eli não. A família então acredita que ou o Eli pode ter realmente se assustado, escorregado, caído na água e morrido realmente afogado, ou então ele pode ter sido atingido por algum disparo que fez com que ele caísse na água, não conseguiu sair e acabou morrendo afogado. Ainda segundo a família, eles são pessoas humildes que não têm nem os meios e nem dinheiro para investir em uma investigação mais aprofundada, então mesmo que eles tenham essas desconfianças, eles não têm como investigar para provar nada. Por conta disso, então, eles decidiram acreditar na versão oficial da polícia de que realmente o Eli morreu afogado e ainda hoje eles oram muito por ele e acreditam que agora ele está bem, porque, como eu disse no início, ele era chamado de Menino de Ouro e todos o adoravam. Hoje, então, eles seguem vivendo bem, estão mais conformados com o que aconteceu, mas eles nunca se esqueceram e nem nunca vão esquecer de quem foi o Eli na vida deles e como ele trazia tanta alegria para a família.
Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui uma sugestão de um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se ainda não for inscrito, deixa o like. E é isso, até o próximo vídeo.